Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Espero que todos estejam se cuidando, estejam tudo bem. Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer alguns exercícios sobre reações inorgânicas. Calma, galera, não precisa se assustar, não. Nós vamos fazer juntos, tá? O que eu recomendo a vocês, pessoal? Ouçam, leiam, pausem o vídeo antes da minha resposta e tentem achar a resposta. Depois despausem e aí vejam se vocês acertaram a questão. Gente, não são questões difíceis, não são questões impossível. Nenhuma questão é impossível de ser resolvida. É só uma questão de treinamento, tá? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: o sódio é um metal mole de cor prateada que reage violentamente com a água, como está equacionado a seguir. Sódio mais água, produzindo hidróxido de sódio mais gás hidrogênio. Galera, não importa os nomes dos compostos, tá? Eu tô falando, obviamente, para a gente poder, eu tô lendo para vocês a equação. O que formou, o que originou esta formação, reagente, produto, em questão de nomenclatura, aqui é o que menos importa. Nós precisamos olhar para a equação química e identificar quem trocou de lugar, quem formou, quem originou, se teve troca, se não teve troca, e dentro da equação pegar aquelas 4 reações que nós conhecemos e ver qual delas é, tá? Vou relembrar com vocês as 4 reações. Bom, a primeira reação é uma reação de síntese ou adição. Por que a gente chama assim, pessoal? Porque eu estou somando, lembra? Na reação de síntese, eu tenho vários reagentes formando um único produto. Então, eu vou ter que ter uma coisa só depois da minha seta. Não importa que coisa seja essa. Tá? Tem que ser o somatório de tudo que está antes da seta. Bom, na minha reação de análise é o contrário. Eu tenho coisa se decompondo, se desfazendo. Eu tenho um reagente só formando vários produtos. Eu tenho uma coisa só antes da seta que se separa e formam várias outras coisas depois da seta, tá? Na minha reação de simples troca e dupla troca, eu vou ter troca entre esses meus elementos. Agora, qual vai ser a diferença entre elas? Na minha simples troca, galera, eu tenho substância simples reagindo com substância composta. Prestem atenção que eu não falei em substância simples e composta nem na adição, nem na decomposição, porque ali não tem problema, não tem diferença nenhuma. Eu só tenho que perceber se juntou tudo ou se separou, tá? Nas de troca, eu tenho que perceber se eu tenho substâncias simples e compostas, porque é isso que vai diferenciar se a minha reação é simples troca, ou dupla troca. Por quê, gente? Porque na de dupla troca eu só tenho substâncias compostas. Eu não tenho presença de substância simples, nem no meu reagente, nem no meu produto, tá? A simples troca eu tenho. Eu tenho uma substância simples, tanto no meu reagente quanto no meu produto. Por quê? Porque ele vai trocar de lugar com a minha substância composta. Então, ele vai formar uma outra substância simples, tá? Então, eu consigo, já com essas informações, identificar qual é a reação que está acontecendo aqui nessa minha equação. Galera, esse é o momento do pause. Então, vamos lá. Eu espero que vocês tenham conseguido chegar à questão. Nesta questão, vamos analisar, então. Eu tenho sódio, substância simples. Água, substância composta. Meu produto, galera, hidróxido de sódio, substância composta. Gás hidrogênio, substância simples. O sódio trocou de lugar com o hidrogênio. Então, eu tenho uma simples
troca. A alternativa D de dado, galera. Quem marcou a alternativa D, certinho. Vamos à próxima? Bom, nessa questão do Mackenzie, de São Paulo, ela fornece 3 equações químicas e pede para que você identifique cada uma delas, né? Quais reações acontecem em cada uma das equações apresentadas aí. Então, a gente tem que olhar uma a uma. Na primeira equação, eu tenho P2O5, né? Pentóxido de fósforo, reagindo com água, tá? E eu tenho lá, depois da seta, ácido fosfórico formado. Na minha segunda questão, eu tenho clorato de potássio reagindo não, já quase dei a resposta. Eu vou falar então nos elementos, tá, galera? Eu tenho então KClO3 no reagente e no meu produto eu tenho KCl mais O2, ou seja, eu tenho clorato de potássio no meu reagente e no meu produto eu tenho cloreto de potássio, desculpem a falha, cloreto de potássio mais oxigênio. Na minha terceira equação, eu tenho sulfato de cobre reagindo com alumínio, formando sulfato de alumínio mais cobre. Pessoal, presta atenção. É claro que eu disse que o nome não interferia, mas se nós percebermos pelo nome, a gente consegue identificar se alguma coisa trocou ou não, né? Eu vou falar de novo. Sulfato de cobre no meu reagente, sulfato de alumínio no meu produto. Ou seja, ele mudou, não mudou? Porque trocou alguma coisa, não trocou? Então, vamos analisar questão por questão. Na primeira alternativa, na primeira equação, eu tenho que tipo de reação aí, galera? Não vou falar, vou deixar vocês pensarem. Na segunda e na terceira? Bom, analisando então as respostas, ele pede as equações 1, 2 e 3 representam, respectivamente, reações de... Galera, a primeira, síntese, né? Eu tenho 2 reagentes formando um único produto. Na segunda, eu tenho o contrário, quase que eu dei a resposta para vocês. Eu tenho uma decomposição ou análise, né? Porque eu tenho um único reagente formando 2 produtos. E na terceira equação, eu tive uma troca, né? O alumínio trocou de lugar com o cobre. Só que o alumínio é substância simples, então eu tenho uma simples troca. Gente, alternativa A, facinho, nem precisa, novamente, galera, nem precisa os nomes, tá? Eu ainda errei ali o cloreto, né? Falei cloreto, mas é cloreto, porque não tem oxigênio. Enfim, não precisa saber os nomes, é só você olhar mesmo para a equação, tá? Você vai identificar quem trocou, quem não trocou, se juntou, se separou. A parte de juntar e separar é bem fácil. Você pode dizer, professora, as trocas são mais difíceis. Claro, as questões, as equações de dupla troca e simples troca são maiores, né? Porque envolvem mais compostos. Mas, galera, é só olhar. Se tiver substância simples ali, tanto no meu reagente quanto no meu produto, é uma simples troca. Se só tiver substância composta, é uma dupla troca, porque vai trocar dos dois lados, tá? Bom, vamos para a próxima questão. Nessa questão, ela pede para você identificar apenas as de dupla troca, ok? Então, vamos lá. Aqui não vai ter gabarito. Desculpa, pessoal, aqui não vai ter A, B, C. Você vai ter que dizer
Depois aí, quais são de dupla troca? Então, vamos olhar aqui na primeira. Eu tenho NaOH, hidróxido de sódio, reagindo com HBr, ácido bromídrico, resultando em brometo de sódio mais água. Galera, vamos olhar uma a uma. Eu tenho substância simples aí? Eu tenho um reagente só ou um produto só? Se eu não tenho um reagente só ou um produto só, eu já elimino aquelas reações lá de síntese e análise, né? A questão aqui me pede de dupla troca, mas eu tenho que falar uma a uma com vocês. Então, eu vou olhar para dupla troca, que é o caso da questão aqui para não perder tempo. Na minha dupla troca, o que eu tenho que ter, galera? Substâncias compostas que vão reagir e também vão formar substâncias compostas que vão trocar de lugar. Então, se eu perceber que não tem substância composta, eu já pulo a alternativa, tá? Então, aqui na alternativa A, eu tenho o sódio trocando de lugar com quem? Com hidrogênio, galera. Então, eu tenho composto, né? Eu tenho hidróxido de sódio composto, ácido bromídrico composto. Eu tenho aqui depois da seta, brometo de sódio composto, água composto. Então, eu tenho uma dupla troca, porque o meu sódio trocou de lugar com o meu hidrogênio, ok? Lembrando, galera, quando o hidrogênio se junta com OH, ele forma água, porque fica HOH, ok? Então, alternativa A, dupla troca. Alternativa B, galera, eu tenho alumínio reagindo com ácido sulfúrico. Galera, alumínio é substância simples, não vou nem olhar para o resto da questão. Da questão não, da equação, tá? Então, não é. A letra B é uma simples troca. Ele vai trocar, se você perceber, com hidrogênio e vai formar gás hidrogênio, tá? Letra C. Eu tenho então o quê? Eu tenho Na2S reagindo com FeCl2. Duas substâncias compostas. Eu vou ter formação de substância composta? Vou. Eu vou ter reação de substância composta. Então, aqui no meu reagente, eu tenho sulfeto de sódio reagindo com cloreto de ferro. São dois sais. Depois da minha seta, no meu produto, eu vou ter outros dois sais. Eu vou ter sulfeto de ferro e cloreto de sódio. Então, eu troquei, né? O sódio e o ferro trocaram de lugar. O sulfeto ficou com o ferro e o cloreto ficou com o sódio, tá? Então, eu tenho aqui uma dupla troca. Alternativas A e C, até agora. Vamos à alternativa D, galera. Bom, eu tenho então na alternativa D, hidróxido de amônio reagindo com nitrato de alumínio. Duas substâncias compostas. Já comecei, olha só minha... Vamos começar a olhar. Composto e composto. Eu tenho no meu produto nitrato de amônia e hidróxido de alumínio. Então, eu troquei, ó. A minha amônia trocou de lugar com o meu alumínio. Então, eu também tenho na letra D uma equação de dupla troca, tá? Eu tenho, olha aqui, ó, as duas substâncias no meu reagente compostas, as duas substâncias no meu produto compostas também, tá? Letra C, galera. Letra C, ó, de cara eu já sei que não é, porque eu tenho um carbono ali sozinho. Carbono, substância simples. Nem vou olhar o resto da equação. Na minha segunda, eu tenho cloro, também substância simples, galera. Pode confundir, parecer iodo, né? Pode parecer que é carbono e iodo, mas não é. É um cloro. Então, também nem olho para o resto da equação, porque também vai ser uma simples troca. Na minha letra G, mesma coisa, olha o zinco ali, sozinho. Substância simples. Então, eu consigo perceber claramente, galera, independente dos nomes, se é hidróxido de, cloreto, clorato, não importa os nomes, tá? É só para que vocês percebam. Eu tenho quais substâncias antes da seta?
Quais substâncias depois da seta? E aí eu consigo, dentro do que eu estou vendo como equação e com o que eu tenho de informações das minhas reações, chegar às respostas, tá? Galera, eu separei só essas 3, mas é só para que vocês fixem, tá? Fixar conteúdo, fixar olhar, aprender a olhar esse monte de equação química junto e não se desesperar. A gente tem que analisar equação por equação, ok? Não é difícil, dá para a gente fazer tranquilamente, tá? Para a gente continuar fixando, a gente tem que fazer as atividades agora da plataforma, ok? Dúvidas a gente tira no nosso próximo encontro. Eu espero que vocês todos tenham conseguido chegar às respostas junto comigo. Se não chegou, não tem problema. Vejam, revejam, releiam, busquem lá o vídeo anterior em que eu falo das reações uma a uma. O importante é que a gente estude. Se a gente não ficar praticando e estudando, a gente nunca vai lembrar, tá? Um beijo, boa semana para vocês, até o nosso próximo encontro.